Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que estudamos o livro Voltei, ditado por Frederico Figner, ou irmão Jacó, pelas mãos de Chico Xavier. O vídeo de hoje tem como tema Reencontro Emocionante. Agradeço ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando, e agradeço a você que está deste outro lado me assistindo, interagindo comigo, me acompanhando. É muito bom podermos estar juntos em mais um programa em que consagramos ao estudo da vida no mundo espiritual. Começo o Espírito Amigo dizendo: reencontro emocionante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Tem pessoas que podem perguntar: no mundo espiritual temos os animais? Perfeitamente. Os animais coabitam as múltiplas dimensões que formam o nosso planeta. Quanto mais evoluído é o planeta ou a dimensão, mais sutilizado são os animais. Continuam com instinto, sem a inteligência contínua que pertence ao reino hominal, mas já sem aquele instinto que vemos em muitas espécies, em muitos animais. Porém, o oposto também é verdadeiro. Quanto mais atrasado a região espiritual, inferiores são os animais que coabitam naquelas regiões. Os animais estão por toda parte, aqui e acolá. Existem espécies que não temos aqui ainda. Existem espécies que temos apenas no mundo espiritual. André Luiz fala, por exemplo, no livro Nosso Lar, que quando chegavam os samaritanos vindos do umbral denso, trazendo pessoas que já tinham condições para estar em nosso lar, recebendo ajuda de nosso lar, eles usavam como se fossem umas aves que tinham capacidade de penetrar nestas nuvens espessas, escuras, que Frederico Figner nos falou em itens anteriores. Então nós vemos que existem no mundo espiritual determinadas atividades em que os animais são fundamentais para o trabalho. Percebemos também um outro ponto interessante neste parágrafo, quando ele fala: relembramos do tempo apostólico. Relembrar do tempo apostólico é voltarmos à simplicidade do cristianismo, sem pompas, sem vaidades, sem ritualísticas, sem dogmas, sem igrejas. Na época, Jesus e os seus seguidores não tinham um lugar certo para ensinar. Era na casa de um, de outro, era na sinagoga, aos sábados, era nos montes, próximo do lago de Genezaré, na casa de amigos. Jesus, ele nunca se preocupou em ter uma casa e falar assim: olha, esta é a minha casa, venham aqui e aqui nos ligaremos ao nosso Criador. Ele nos ensinou, Jesus, nos ensinou que podemos ligar ao Criador onde estivermos e que um templo religioso
é apenas um facilitador, mas não é o único caminho que nos liga ao Criador. Então percebemos que retornar nos tempos apostólicos é retornarmos enquanto a fraternidade reinava nos corações. Hoje estamos um pouco distantes dos tempos apostólicos. Continua o espírito amigo. Que pássaros seriam aqueles? Lera em vários ditados mediúnicos, informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico, mas eram tão lindos os seres alados que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu: não são aves, e sim crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa irmã M. Interessante informação. Nós sabemos que o perispírito ele modifica a sua condição. Existem espíritos no mundo inferior que se assemelham a um dragão, se assemelham a um monstro. Já estudamos com André Luiz o livro Libertação, em que percebemos aquela cidade estranha, em que toda aquela população modificara drasticamente o seu perispírito. E percebemos agora uma condição oposta. Ele estava maravilhado com aquelas aves, diferentes daqui, temos aqui. E como ele não compreendia, ele perguntou, ele questionou. E o espírito amigo, irmão Andrade, disse que são espíritos hominais de crianças que se plasmam. Vejamos bem, o que muda é a densidade e forma do perispírito. Não são crianças que estão na forma de ave, são crianças que temporariamente se transformaram para o que veremos agora. Olha como nós não sabemos nada. Agora eu falo por mim. Olha como eu não sei nada. Quando eu digo assim, num programa, seja ele qual for, que não me vejam como um professor, não me vejam como um espírito instruído ou elevado, porque não sou, é exatamente com informações como estas. Eu não tenho ideia do mundo espiritual. É até difícil de imaginarmos. O nosso dia a dia nos consome tanto a mente, a inteligência, a perspicácia, as situações do cotidiano, que quando vemos uma situação dessa, ficamos a questionar o que o Espírito quis dizer com isto. O que leva um espírito na condição de uma criança? Lembrando que estamos aqui falando de uma criança evoluída, porque já vimos em outros livros de André Luiz, notadamente o livro Entre a Terra e o Céu, que as crianças no mundo espiritual não ficam abandonadas. Da mesma forma que aqui no Brasil nós temos as casas de acolhimento, casas transitórias e casas do gênero, em que são encaminhadas para a adoção, e se não são adotadas, ficam nestas instituições até a maioridade. Então o que nós percebemos por esta informação? Que existem dois grupos de crianças que desencarnam. E isto vimos naquele livro também. O primeiro grupo de crianças, que é a maioria, são crianças que continuam progredindo do outro lado, crescendo, desenvolvendo, não tem muita noção do que se passou, não tem muita compreensão do que se passou. E uma minoria de crianças
são crianças que chegam no além-túmulo e já recobram a lucidez espiritual pelo grau evolutivo que já atingiram. E estes podem optar, se desejarem, em continuar na forma de criança, até para auxiliar a outras crianças que não têm a compreensão que eles já têm. Então essa informação ela é válida, tanto o estudo Nosso Lar, quanto Libertação, quanto Entre a Terra e o Céu, já estão disponíveis aqui no canal, gratuitamente, estudado por mim e pelo meu pai. Então, se você deseja estudar as obras de André Luiz, aqui você encontrará todas elas à sua disposição. Continua a descrição. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo: algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se, sob a admiração de nós todos, que interrompêramos a marcha comovidos. Alcançaram-nos cantando maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muita vez abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Então nós percebemos que a maternidade, seja aqui ou seja acolá, nós vemos Dona Laura dizendo que Nosso Lar, quem cuida de crianças recebe em dobro bônus horas. Nós vimos novamente no livro Entre a Terra e o Céu Blandina, que é Meimei, o trabalho que ela tinha, ela cuidava de 12 crianças naquele educandário no além. E ela dizia dos benefícios de cuidar de uma criança no mundo espiritual. Então nós vemos que a maternidade, seja aqui ou seja nas outras dimensões, é um dos papéis mais sublimes que nós temos. É um dos papéis mais bonitos que nós encontramos. É verdade que nem todas as pessoas têm vocação para ser mãe, pai. Paternidade e maternidade, além de tudo, é vocação. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Amor, por exemplo. Eu posso não estar no trabalho que eu gosto, mas é o meu ganha-pão, não tem o que eu fazer, não tem para onde eu correr. Eu posso não gostar da casa que eu vivo, mas eu não tenho condição para ter outra. É a que eu tenho, não tem para onde eu correr. Maternidade e paternidade, quem tem afinidade com a criança já é um ponto positivo. Mas temos visto tantas reencarnações difíceis, espíritos antagônicos, vindo no mesmo lar, gerando naturalmente muito desconforto entre os espíritos reencarnantes numa mesma família. Então aqui mais um livro, por um outro espírito, nos fala novamente da responsabilidade, seja em que dimensão for, da maternidade. E quando bem cumprido o papel, como pode elevar o espírito? E por mãe, nós não podemos entender apenas quem deu a luz, mas também quem ajudou na educação. Às vezes uma avó, uma tia, ou no mundo espiritual, uma mãe que aceitou cuidar com amor e desvelo de uma criança que ela não tinha contato, não teve contato na última existência. Então, por mãe, nós não entendemos apenas aquela que gera, não entendemos apenas aquela que dá a vida, mas entendemos todas aquelas que auxiliam na condução para a nova existência, seja aqui, seja no mundo espiritual. Continua o espírito amigo. Os pequeninos rodearam-na felizes, e um deles, que lhe fora
tenro filho no mundo, enlaçou-lhe o colo e gritou: mamãe, mamãe. Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. É uma narrativa, é uma descrição, melhor dizendo, que nos emociona. Dentre muitos amores que nós podemos sentir aqui na Terra, eu coloco como dos mais sublimados o amor de uma mãe por um filho. A devoção de uma mãe, aquele olhar, aquelas noites de vigília, aquele cuidado mesmo quando cresce, aquele cuidado, aquela preocupação, aquela análise se o filho está bem ou a filha. O amor de uma mãe é sublimado. Eu gosto muito do exemplo de Chico Xavier. Ele ficou órfão, perdeu a mãezinha quando tinha 5 anos de idade. E dos 5 aos 7 anos foi viver com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Colocava garfo na barriga dele, ele não podia tirar. Batia 2, 3 vezes por dia, sem ele ter feito nada. Ficava alguns dias sem comer. E quando ele ia para o quintal, ele via sua mãe, que já estava residindo em outra dimensão, ele via com naturalidade. E a mãe dizia: meu filho, tenha paciência, um anjo bom vai aparecer. E ele acreditou na mãe. Até que um dia, já com 7 anos de idade, chega o seu pai, com a charrete velha, e fala para a Dona Rita de Cássia: olha, Dona Rita, vim agradecer por você ter cuidado nestes 2 anos do meu filho, mas agora eu vou levar ele para casa novamente. E ela perguntou: mas como? Pois é, eu conheci a Dona Cidália Batista e eu a pedi em casamento. E ela me colocou um único pedido, uma única imposição para se casar comigo. Ah é, seu João Cândido, qual imposição ela fez? E o pai do Chico respondeu: que eu reunisse todos os meus filhos, os 9 filhos que eu tive com Maria João de Deus, e juntos formássemos um lar novamente. Quem ama, ama. Não existe escola para o amor. Não existe livros que ensinam a amar. Quem ama, ama. Quem se devota pelo próximo, devota. Dona Cidália, uma mulher pobre, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha ideia da intelectualidade naquela existência. Mas olha o amor desta mulher. Será que é preferível estarmos nesta condição ou vermos a pobreza que vemos hoje? Grandes mentes, grandes conhecedores, com depressão, sem motivo para viver, tendo tudo e nada está bom. Então, um ponto de interrogação para a nossa meditação. Então, aquele espírito nimbado de luz e aqueles pássarozinhos fazendo-se a feição das crianças rodeavam aquela mãe. Alguns fora filho dela e alguns são filhos dela pelo coração. Então eles estavam, aquele grupo, indo em busca desta nossa irmã M, que não nos diz o nome, apenas um pseudônimo, M. Por que será? Foram ali buscá-la naquele ponto de encontro espiritual para que este espírito pudesse seguir este grupo. Continua a descrição.
Tão profundos sentimentos lhe afloravam n'alma, que se prosternou de joelhos, soluçante, graciosa pequenina de olhos brilhantes, e, aureolada de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. O mundo espiritual, ele ainda é um grande desconhecido para os espíritas e para os espiritualistas. Educandários, creches, escolas, cidades, religiões, templos de intercessão de um plano para com o outro. Por isso que eu convido sempre os espíritas, quando faço uma palestra, um seminário ou apresento um programa, não vamos brigar por algo que é novo. É tanta briga no espiritismo para ver quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos, e isto divide. Não nos leva a lugar algum. Olha quantas informações nós podemos tirar de um simples item despretensioso no meio do livro Voltei. Então ela já tinha esse espírito, esta irmã M, condições para estar numa região mais adiantada, num educandário mais espiritualizado do que aqueles que eles estavam. Estão percebendo como o bilhete para o mundo espiritual é a moralidade? No mundo espiritual eu não preciso dizer o que eu fiz aqui. Olha, eu fui o André. Eu fui espírita X anos da minha vida. Eu participei por tantos anos da sopa, gravei tantos programas, fiz isso, fiz aquilo. Não preciso falar o meu currículo. Às vezes, eu tenho um currículo imenso de trabalho, mas na grande maioria, fiz por fazer. Tem pessoas que têm um currículo pequenininho, mas fez com tanto amor que sublimou aquele currículo. No mundo espiritual, eles conhecem pelo que somos verdadeiramente e não pelo que vendemos para os outros. Os espíritos sabem quem somos e a lei divina nos dá conforme o nosso próprio merecimento. Continua já indo para o nosso final. Como não chorarmos todos ante aquelas manifestações de ternura, despedindo-se ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimo-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio e pelos pequenos ternos e tréfegos num grupo iluminado e maravilhoso que remontou célere a ignota região da pátria infinita. Então, este capítulo mostra que os espíritos no plano inferior e superior podem modificar o seu perispírito, plasmando a imagem que naquele momento é compatível com a história que estão vivenciando. Observamos que, do outro lado, herdamos o que merecemos. Esta irmã M, pelos méritos que já tinha, foi amparada e socorrida. Estamos caminhando para o término de mais um vídeo, a qual agradeço a sua participação, a sua audiência. Peço que interaja com o canal, comente, compartilhe, divulgue, deixe a sua mensagem no vídeo.
se torne membro do canal e se inscreva no canal. São pequenas ações que muito nos ajudam. Lembrando que toda terça, quinta e sexta, às 8 da manhã, entra um vídeo inédito no ar. Votos de muita paz e de muita luz.